Então, nós vamos conversar sobre saúde espiritual hoje à noite. Boa noite, amadas que estão nos ouvindo, nos assistindo, as irmãs aí da Igreja do Maracanã e todas as irmãs que estiverem nos ouvindo nessa noite. Que Deus fale conosco nesse momento. Então, Simone fez esse planejamento de uma série sobre o tema saúde. E saúde espiritual, saúde física e emocional. É isso, né, Simone? E Então, eu achei financeira. muito interessante. E financeiro. Opa! Ô, Glória! Achei muito interessante começar com saúde espiritual, Simone. Principalmente por conta desse tempo que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas estão tão focadas no físico, tão focadas no corpo, né? Que há um verdadeiro culto, né? Essa questão do físico. E como seria bom se a gente pensasse no nosso espírito da mesma forma que a gente pensa na aparência, que a gente pensa no corpo, na saúde física. Mas graças a Deus que nós podemos pensar sobre isso hoje à noite. Então, o que é a saúde espiritual? A saúde espiritual vai ser, então, a saúde do nosso espírito. E o que é o espírito? O espírito é a parte de nós que nos dá vida e que se comunica com Deus. Então, só vai haver saúde espiritual, obviamente, se é a parte que se comunica com Deus e que nos dá vida, nós só vamos estar saudáveis na parte do espírito se estivermos em comunhão com Deus. Né? Se não houver comunhão com Deus, obviamente nós não teremos uma saúde espiritual, nós não estaremos bem espiritualmente. E o que seria essa saúde espiritual? Como que a gente obtém saúde espiritual? Quando Simone me chamou para falar do tema, aí eu pensei, bom, vamos falar de quê? O que se fala, irmãs? Vocês podem responder aí, mesmo que eu não escute aqui, tá? Vocês vão respondendo, faz de conta que eu estou escutando. Porque quando a gente fala em saúde espiritual, a gente pensa logo o quê? Bom, vai ser um estudo que vai dizer para a gente ler a Bíblia e orar, não é isso? Eu acredito que todo mundo pensa nisso, né? E aí eu também pensei, ok, então eu vou falar sobre disciplinas espirituais. E aí, Simone e irmãs que nos assistem, a gente fica assim um pouco preocupada, porque a gente olha assim, eu vou ensinar a mulheres, a irmãs em Cristo, a buscarem essa vida de intimidade, de comunhão, de leitura da palavra, de oração, e talvez eu não seja o modelo, talvez eu não seja exatamente ainda aquela cristã que eu precisava ser nesse sentido. E aí isso pesa em cima da gente, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu fiquei em oração e entendendo e aprendendo com Deus essa semana, né? Eu fiquei pensando bastante sobre esse tema e aprendi algumas coisas que eu não havia pensado ainda sobre saúde espiritual e entendi que realmente nós não estaremos totalmente perfeitas o tempo todo, totalmente saudáveis o tempo todo. Assim como o corpo também, né? Às vezes a gente descuida um pouquinho e vem uma enfermidade. Infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente acontece. E isso acontece então com todas nós. Aí eu fiz então um paralelo. Bem, a saúde é o quê? É esse bem-estar, né? Esse bem-estar do nosso físico, é o bem-estar da mente, é o bem-estar, né, do corpo. E aí eu fui pensar, como é que eu sei que alguém está saudável? Quer dizer, eu não sei, mas quais são os sinais, né? Você que sabe se está saudável, eu não sei se você está. Mas eu fiquei pensando numa criancinha, né? A criança que nasce, se ela está saudável, o que vai acontecer depois do nascimento dela? Respondam aí, tá? Faz de conta que eu escutei. Isso, muito bem. Ela começa a crescer. Ok. Crescer, vai dando os primeiros passinhos, né? Depois que essa criança cresce, né, nesse paralelo aqui que eu estou fazendo entre o lado físico e o lado espiritual, essa criança ela vai ficando fortinha, né? Tanto que a gente sempre está preocupada para saber se o filhinho engordou um pouco. E a criança vai ganhando então forças e se desenvolve, ela deixa de ser criança, se torna um adulto porque cresceu e
naturalmente, depois desse processo de estar crescido, de já ter forças, essa pessoa, esse ser humano, ele vai produzir alguma coisa. Essa produção geralmente é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho físico. A gente trabalha, a gente constitui família, coisas assim desse tipo. E só que isso só pode acontecer se aquele bebezinho que acabou de nascer, ele começar a se alimentar. Não é isso? Se o bebezinho se recusar a se alimentar, não tem como viver. O que mantém o bebê vivo é o alimento. É tanto que, se ele tem dificuldade de mamar, a gente vai atrás de alguma outra coisa, né? De um outro leite, alguma coisa para alimentar. Sem o alimento, não vai haver crescimento. Tanto que, às vezes, meu filho pergunta assim, por que eu sou tão baixinha? Né? A minha família é toda baixinha. E aí eu falo, meu filho, é porque de primeira a gente passava fome. A gente não tinha assim, essa fartura que vocês têm hoje em dia. Ninguém tinha sustagem antigamente. Tinha arroz, feijão, né? De fim de semana tinha uma carninha cozida, alguma coisa assim. E se não quisesse aquilo, ia ficar com fome, só tinha aquilo mesmo, né? Hoje em dia não, tem sustagem, tem pé de açúcar, coisas assim desse tipo. Então, a criança, alguns de nós, né? Simone não, Simone é bonita, é grande, mas eu sou pequenininha. Eu não passei fome, graças a Deus. Não passei fome, não. Mas realmente, na minha alimentação não tinha verduras, muitas frutas e coisas assim desse tipo. Então, além da questão, né, da minha família não ser muito alta, realmente, geneticamente, a maioria é baixinho, eu creio também que isso influencia, né? Não ter tido uma alimentação tão completa, com os nutrientes e as vitaminas todas que eu precisava para o meu desenvolvimento. Eu era um palitinho, né? Magrinha e assim. Então, aí a gente vê a importância do alimento. A criança se alimenta e cresce. Se ela se alimenta bem, ela cresce e cresce com forças. E esse alimento é que vai ajudar esse ser que já não é mais uma criança, já cresceu, a produzir, ter forças para produzir, para fazer alguma coisa, para trabalhar, né, para dar frutos. Tudo isso tem que ter alimento. Nós não conseguimos ficar sem nos alimentar, nós sabemos muito bem disso, né? O alimento é necessário para o nosso físico. Então, pensando nisso, eu fui entender o porquê de nós precisarmos realmente dessa essa insistência que a gente tem como cristãos da leitura e da oração, da disciplina, das disciplinas espirituais. Porque nós nascemos de novo, né, pelo Espírito Santo de Deus, nos encontramos um dia com Jesus Cristo e nos tornamos novas criaturas. E aí começamos a nos alimentar nesse processo de ir à igreja, no processo de ser discipulado por alguém. E nesse processo a gente vai recebendo o alimento diretamente de Deus. Se o alimento não for adequado, não tem como. Se eu sou nascida espiritualmente, eu preciso de alimento espiritual. E o alimento espiritual eu tenho que receber diretamente de Deus. Não dá para receber alimento espiritual de uma fonte que não seja Deus. Então, como que eu vou receber esse alimento diretamente de Deus? Se eu estiver no colo de Deus, se eu estiver em comunhão com Deus, assim como o bebezinho, né, precisa estar no colo de sua mãe, de alguém que cuide dele para receber o alimento. Esse estar com Deus, esse momento de receber o alimento diretamente de Deus, se chama de comunhão. E o que é comunhão? A gente fala muito de alguns termos no meio cristão, e às vezes a gente já acostumou tanto a falar de algumas palavras que a gente não pensa, né? O que é comunhão? Eu tenho comunhão com a Simone, eu tenho comunhão com a irmã de Janira, né? E com outras irmãs que estão por aí. Né? O que é comunhão? Comunhão é harmonia, é pensar igual, pensar de forma semelhante, é concordar com o outro, certo? Então,
de comunhão, de estar no colo de Deus, de ter comunhão com Deus, para que eu possa receber dele o alimento. E esse alimento, então, como é que eu vou receber esse alimento? Nós já sabemos, estou falando de coisas que são triviais, que nós já sabemos, tá, irmãs? Tem que passar por esse processo aqui até chegar aonde a gente planejou. Mas como que eu vou receber de Deus? Obviamente, na revelação que Deus deixou de si mesmo, eu vou conhecer a Ele, vou conhecer a Deus na revelação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É na Bíblia que nós conhecemos o Senhor, é na Bíblia que nós entendemos o caráter de Deus, é na Bíblia que nós podemos contemplar a Deus, a sua grandeza, quem Ele é, para que eu possa me relacionar com Deus que verdadeiramente é Deus. Não posso me relacionar com Deus que eu penso, né, com Deus que eu imagino. Eu acho que Deus... Não posso me relacionar com Deus que eu acho que Ele é assim. Não, eu tenho que me relacionar com o Deus que é realmente. Como eu vou conhecer, como eu sei quem é Deus, como eu posso pensar igual a Deus, como eu posso ter harmonia, como eu posso ter comunhão com Deus? Se eu conhecer. E como eu posso conhecer a Deus? Na revelação que Ele deixou de si mesmo, que é a Bíblia Sagrada, né? Que é o nosso manual de fé e de conduta. Eu conheço Deus também através da oração, nós sabemos muito bem disso, porque na oração eu coloco a minha intimidade diante de Deus, na oração eu, além de conversar com o Senhor, eu recebo dele. Na oração, nós podemos dizer que nós nos colocamos despidos diante de Deus, sem máscaras, né, sem coisas sem maquiagens. Né? Na oração nós conversamos com o Senhor, nós falamos com Ele e Ele fala conosco, se nós soubermos ouvir, né? Se nós soubermos ouvir a Deus. Então a Bíblia, a oração são alimentos espirituais, são disciplinas espirituais. Né? A leitura da Bíblia é uma disciplina espiritual, a oração é uma disciplina espiritual. Mas eu queria citar mais uma, ou duas, talvez, rapidamente aqui, né? Que é a disciplina. Elas andam juntas, essas duas que eu vou falar. Que é o silêncio, como disciplina espiritual, e a meditação. Silêncio e solitude, né? Geralmente, quando a gente estuda sobre disciplinas espirituais, a gente vê essas duas juntas, silêncio e solitude. Ou seja, fique sozinho. Não é solidão, eu estou me sentindo tão solitária, ai, que coisa horrível, como eu estou triste. Não, solitude. Escolha ficar sozinha, sozinha. Eu vou falar assim, porque amigas, né? Escolha ficar sozinha para conversar em pensamento com Deus, para refletir, para ouvir, para contemplar. Escolha ficar sozinha, que é a solitude, e escolha silenciar. Irmãs, eu acho assim muito de vital importância a disciplina do silêncio. Porque nós vivemos num mundo muito barulhento. O mundo é muito barulhento. As nossas famílias são barulhentas. E eu falo não só do barulho audível mesmo, não. Às vezes as distrações, as preocupações da vida, uma série de coisas que tiram o nosso foco de Deus, que fazem com que a gente se distraia de Deus. Por isso a importância de termos um momento de estarmos sozinhas e em silêncio. A solitude e o silêncio, eles nos levam, eles nos proporcionam uma grande graça, que é a outra disciplina espiritual, a graça da meditação. E o que é meditação? Porque a gente, quando ouve falar em meditação, fica até com medo. Uma vez eu fui numa academia, eu não consigo fazer academia, gente. Tentei uma vez, lá quando eu morava em Timon, passei um mês e nunca mais eu quis. Mas eu pensei outro dia, antes da pandemia começar, em 2020, eu fui numa academia aqui em São Paulo, e lá no folhetinho deles tinha assim, meditação. Aí eu, vixe Maria, como diz lá em Timon, lá no Nordeste, vixe Maria, o que é isso? Meditação, meu Deus. Aí eu perguntei logo pro rapaz, olha, essa meditação aqui tem a ver assim com essas religiões orientais? Aí ele disse, não, é só um momentinho no final da aula. Aí ele falou lá alguma coisa, né, que a gente tem medo.
Então, quando fala em meditação, a gente pensa, o que é isso? Como é que eu faço esse negócio de meditação? Eu estou falando, se você quiser entender um pouquinho mais sobre meditação, tem alguns livros cristãos, né, que falam das disciplinas espirituais. Mas eu falo da meditação aqui mesmo, minhas irmãs, no sentido de pare para contemplar, pare para ver a Deus nas coisas criadas. Se você tiver um lugarzinho, às vezes a gente não tem, né? Mas se você tiver um lugarzinho que você possa ir, uma árvorezinha, um lugar tranquilo, aí no CIEM tem, né? Oh, coisa maravilhosa. Mas se você tem perto da sua casa uma pracinha tranquila, um lugar onde você pode se sentar e ver as aves, e ver as árvores, e ver as flores, e ver a magnitude de Deus na criação, né? Perceba Deus, respire fundo e sinta a grandeza do Senhor em ter criado, em sustentar todas as coisas. E fique livre, não fique preocupado. Ah, eu vou meditar em quê? Não, não é isso. Ah, eu tenho que lembrar, eu vou meditar do Salmo 23. Não, fique você e Deus. E comece a contemplar. E em pensamento comece a... Deixe que o seu pensamento te eleve a Deus. E admire, fique admirada de como Deus é bonito. E olhe a flor que é vermelha com umas pontinhas brancas, aquela outra que é listradinha, aquela outra flor que é uma orquídea que tem o formato de um sapatinho de bebê. E veja tudo isso e comece a se encher de alegria. Comece a admirar, comece a ver Deus nas coisas criadas. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a ficar sozinho e a meditar num texto bíblico, sim, que vem à sua mente. A meditar também nas suas ações, a meditar na sua forma de viver, a pensar em coisas que talvez tenham acontecido no seu dia a dia, no seu cotidiano, naquela discussão que você teve com alguém da família, com o esposo, com o filho, ou com alguma coisa que aconteceu no trabalho. Comece a pensar sobre essas coisas. Isso é meditar, não apenas e tão somente na Bíblia. A Bíblia, claro que é seria o alimento completo, né? E se os nossos, como seria bom se os nossos pensamentos sempre estivessem focados na palavra. Mas quando eu digo meditar, se veja também. Se veja, se coloque diante de um espelho, se veja sem máscaras, do jeito que você é, no seu momento sozinha, no seu momento de silêncio. Por que isso é importante? Porque, irmãs, se nós não nos vemos do jeito que realmente nós somos, se nós não percebemos nossas fragilidades, nossas fraquezas, se nós não percebemos o outro, o nosso próximo, se nós não percebemos a grandeza de Deus na prática, a gente se torna pessoas muito superficiais, pessoas que pensam apenas em coisas triviais, pessoas que estão com a mente sempre ocupada com bobagens. E são pessoazinhas assim que vivem sempre na superfície, que não têm algo a oferecer para ninguém, porque não entram, não mergulham na palavra, não mergulham no conhecimento de Deus, não mergulham dentro de si para conhecer o ser humano, para saber como é que eu estou verdadeiramente, o que é que precisa mudar em mim. Né? E nisso eu vou crescendo, nesse momento de meditar. Quando eu leio a palavra, ontem eu estava lendo a palavra, um versículo, minhas irmãs, agora eu não me lembro, gente, foi em Colossenses. Eu não vou procurar agora não, que vai tirar minhas marcações. Mas um versículo tão simples, Deus me falou assim, eu disse, gente... Mas era tão simples o versículo que não era daqueles que eu marco, né? Tem aqueles que a gente marca, tá toda marcadinha a Bíblia. Esse não estava. Era uma coisa assim muito simples e quando eu li aquela frase, nossa, Deus me falou nisso. Né? Então eu posso aproveitar o meu tempo de meditação para pensar, como é que eu posso colocar na prática isso que eu li nesse versículo? Né? Será que eu tenho feito? Será que eu não tenho feito? Né? Isso é muito importante, isso traz também esse conhecimento, tanto de nós, como o conhecimento da criação, a contemplação da criação. É um momento em que a gente ganha, em que a gente desenvolve
né, um sentimento como eu vou dizer, em que eu passo a ver o próximo com outros olhos, com olhos de compaixão, porque eu percebo Deus, porque eu percebo como Deus age no mundo, na minha vida, na vida de todas as pessoas, e posso perceber se eu estou sendo semelhante a Deus ou não. Então, eu creio que isso ajuda muito no nosso crescimento espiritual. A leitura da palavra para saber quem é Deus. Se eu quero ter harmonia, comunhão, eu tenho que saber quem é Deus. Eu não posso querer ter comunhão com Deus que eu crio. É com Deus que se revela na Bíblia. A oração, que é onde eu me coloco diante do Senhor. Eu abro o meu coração. Eu escuto a Deus. É o momento também, hoje de manhã, eu acordei com uma dificuldade, um sentimento no meu coração que não estava legal. Sabe quando a gente está com vontade de ficar com raiva? E hoje de manhã eu estava com vontade de ficar o dia todo com raiva. Por uma bobagem, uma frasezinha que ontem à noite o Milton disse para mim, a gente estava brincando, estava na cama depois de ter lido a Bíblia, eu, Milton e Lucas. Lucas saiu para o quarto e eu disse alguma coisa. E o Milton disse uma frase, nossa, mas eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei tão chateada. Aí eu fiz de conta que estava levando na brincadeira, o Milton sorriu de umas besteiras que eu disse, dormiu e tudo, mas quando eu acordei de manhã, eu acordei chateada, assim, com vontade de ficar o dia todo com raiva dele. Eu sei que todo mundo já passou por isso. Vontade de dar uma frieza nele assim, né? Para ele sentir. Aí eu lembrei assim, mas eu tenho que dar um estudo de noite. Não vai dar certo. Bendito estudo. Não dá certo eu guardar essa mágoa aqui em meu coração, não, porque eu vou falar disso. Aí, mas é sério, sabe? Quando o inimigo cochicha umas coisinhas, então se ele disse essa brincadeira é por isso, é por aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Fiquei escutando uns cochichozinhos do diabo. Aí eu disse, e agora o que é que eu faço? Aí eu me lembrei, é orar. Porque quando eu entrar em comunhão com Deus, o diabo não vai mais se aproximar, ele não vai cochichar no meu ouvido. Aí eu fui, orei, né? Procurei um lugarzinho meu, só meu e Deus. E às vezes eu oro em silêncio, mas eu orei pronunciando mesmo as palavras de forma audível, para eu mesma ouvir aquilo. E graças a Deus, depois do meu momento de oração, também eu disse para Deus lá o que eu estava pensando, o que estava vindo dentro da cabeça. E aí Deus limpou, pronto, acabou, tirou. E aí eu disse, meu Deus, que besteira que eu estava mastigando uma besteirinha de nada. Né? Então, na oração, eu entrei em comunhão com Deus. E quando eu estou em comunhão com Deus, o inimigo não vai ter brecha na minha vida, porque naquele momento eu estou ligada diretamente. Não tem como o inimigo entrar e me atacar. Ligada diretamente com Deus. Então, a Bíblia, a oração, a meditação na palavra de Deus, a meditação em Deus, a meditação, ficar quietinho, escutar. Uma hora Deus fala algo tremendo. Às vezes a gente não ouve nada, às vezes eu estou meditando e não escutei nada tremendo, assim, diferente. Mas eu aprendi, eu cresci, eu analisei alguma coisa. E coloquei à luz da palavra de Deus aqueles pensamentos. E em outras vezes Deus fala mesmo. Por um versículo ou por uma circunstância que eu vi, Deus fala. Então, isso é o alimento espiritual. Não vou passar do horário não, Simone. Eu estou olhando aqui. Mas por que eu dei ênfase nisso? Porque não tem como ter, então, saúde se eu não estiver bem alimentado. A gente viu tanto a criança física como nós espiritualmente. Bom, então, se nós estivermos bem alimentados, agora nós vamos ver as consequências da nossa saúde. Esse alimento espiritual, ele vai produzir a mesma coisa que a criancinha que mamou e cresceu. E aí nós vamos crescer espiritualmente. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Efésios 4:15. Meu Deus, acho que está marcadinho aqui. Eu vou ler para as irmãs. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. É uma ordem. Eu devo crescer, eu não posso me comportar a vida inteira como um cristão imaturo, um recém-nascido, né? Tem também aquele outro texto
que mostra isso, né? Que é o texto de Hebreus 5:12, que diz que aqueles cristãos não cresceram, eles ficaram tomando o tempo todo leite, leite vos dei a beber, porque vocês não podiam suportar alimento sólido. Então, não podemos ser cristãos que estão o tempo todo querendo um leitinho, dependendo o tempo todo de que o nosso pastor nos alimente. Não. Ah, eu preciso de alguém para ser meu bastão. Não. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, nós temos que aprender a andar sozinhos, nós e Deus. Né? Então, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E esse crescimento vem naturalmente se nós estivermos bem alimentados. Né? Não seremos, não ficaremos anõezinhos na fé, mas cresceremos para a glória de Deus. Como eu sei, eu anotei algo que eu acho importante. Como eu sei que eu cresci espiritualmente? E às vezes a gente fala disso, né? Crescer espiritualmente. Vamos crescer. Ô, Senhor, me ajude a crescer espiritualmente. Às vezes a gente ora assim. Mas na prática, vamos lá, como é que é isso? É só ficar orando, pedindo? Não, não tem o seu momento de meditação, que nós acabamos de falar. Que tal você começar a olhar para dentro de si e dizer: eu era uma pessoa muito invejosa. Será que eu melhorei? Será que eu estou vencendo a inveja? Ah, eu sou uma pessoa egoísta. Eu, Karene, sou filha única, né? Da minha mãe, sou filha única. Cresci acostumada a ter tudo só para mim. Então, naturalmente, eu fui me tornando uma pessoa, sem perceber, uma pessoa egoísta. E um dia uma irmã me disse assim, o filho único é egoísta e tal. Aí eu disse, eu? Será? E aí eu vi que, de fato, eu queria sempre que a minha ideia prevalecesse e que as coisas fossem do meu jeito. Às vezes, quem não é filho único também é egoísta, né? Mas então, é bom que a gente estabeleça algumas metas espirituais. Eu estou lendo a palavra me falou sobre perdão, me falou sobre humildade, a palavra me falou sobre buscar a Deus. Então, vamos anotar? Vamos fazer uma anotaçãozinha, pegar um papel, anotar, ter como alvos, meu Deus, eu preciso ser mais humilde, eu preciso amar o próximo, eu preciso discipular. E aí você se analisa no seu momento de meditação. Eu estou crescendo espiritualmente. Porque não adianta, meus irmãos, a gente viver só de teoria, não, né? É muito bonitinho, mas não faz diferença. Oh, Senhor, eu quero crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É se tornar parecido com Deus. Crescer em Cristo é se tornar parecido com Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Então é muito importante nós termos essas metas e nos avaliarmos para que possamos saber onde nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos examinar, é isso? E segundo lugar, então, primeira coisa, eu disse que o alimento ele vai produzir crescimento. Em segundo lugar, o alimento ele vai produzir força, do jeito do ser humano também, se bem alimentado, ele se sente forte. Se a gente adoece e fica sem comer alguns dias, né, você começa a sentir que as forças vão faltando. A gente come, está bem alimentado, então a gente tem força, né, para enfrentar o dia a dia. E aí eu me lembrei de um versículo que nós usamos muito, né, que é Filipenses 4:13, que diz, digam aí, minhas irmãs, senão vocês vão dormir, né, que eu fico falando assim suavezinho, o povo diz que a minha voz é suave, vão dormir. Filipenses 4:13, né, a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? E a gente sabe que muita gente não compreende bem o que é esse versículo, e usa ele tipo assim, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso... mas não é, né? Nós sabemos que não é isso. O contexto dizia assim que Paulo, ele já tinha aprendido o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Ele sabia passar fome, mas sabia ter fartura. E aí ele começa a dizer, a descrever, ele tinha aprendido isso, ele podia em Deus, naquele que me fortalece, esse óculos, gente, também tirar. Ele podia todas as coisas em Deus. Ele podia todas as coisas em Deus. Ele podia passar fome. Ele podia passar pela nudez. Ou seja, nós também temos que nos apropriar disso. Se nós estamos em Deus, nós podemos. Nós podemos, nós temos forças. Mas para que essa força agora que eu estou falando?
Estou falando, minhas irmãs, de forças para a gente resistir à carne, para a gente resistir às tentações, para resistir ao mal, para resistir ao diabo, para resistir à cobiça. Nós precisamos de forças para sermos diferentes, de forças para perseguirmos o nosso ideal, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. E sem alimento espiritual, sem Bíblia, sem oração, sem contemplação, sem meditação, a gente não tem força. É aquele cristão fraquinho, que vive pecando o tempo todo, pedindo perdão e amanhã cometendo o mesmo pecado de novo. Pede perdão e amanhã comete o mesmo pecado de novo. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos viver assim. Nós temos que buscar. E nós podemos em Deus. Tem um versículo que diz: sujeitai-vos, porém, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu estou em Deus, se eu me sujeito a Deus, eu posso resistir o diabo. Eu posso resistir à carne. Eu posso dizer não às tentações. E às vezes são tentações que a gente... Ai, mano, não tenho muito problema assim com tentação, não. Faço não. Eu sou uma pessoa muito boa. Não estou falando que você faz um monte de coisa errada, não. Às vezes a tentação é uma coisinha tão pequenininha, tipo ficar com raiva e guardar uma raiva sem necessidade, né? Tipo não perdoar. Isso é uma tentação. Tipo perder a paciência numa hora em que eu deveria ter tido paciência, né? E uma série de coisas que não dá tempo a gente falar aqui. Mas o alimento espiritual é que vai nos dar forças para resistir no dia mal e depois de tudo nós permanecermos firmes. O alimento, terceiro lugar, para a gente terminar, o alimento espiritual, ele vai nos levar, né? Eu disse que a criança cresce, ganha forças e trabalha, né? Se torna um adulto e trabalha. Então, nós, cristãos, crescemos espiritualmente, temos forças para resistir, até a nós mesmos, né? Às vezes a tentação está aqui dentro, né? Nós sabemos disso. E nós vamos ter a capacidade, pelo alimento, a capacidade de produzir, de dar frutos, produzir para Deus. E aí, há tantos frutos, né, que nós podemos dar, mas eu gosto muito do resumo de Gálatas 5:22, porque ele fala do fruto do Espírito, né, Gálatas 5:22. Está marcadinho aqui, tá. E nós já sabemos também decorado esse versículo, mas vamos ler aqui, só para a gente ir ouvindo, palavra por palavra. Então, se eu estou bem alimentada espiritualmente, se eu estou saudável espiritualmente, eu vou produzir o fruto do Espírito Santo em minha vida, que é amor. Amor ao próximo, amor às almas perdidas, o amor que vai ser demonstrado no meu interesse em estar perto de quem precisa, em compartilhar a palavra de Deus. A alegria, o amor a todos, né? Eu falei só do próximo que está longe, mas principalmente na nossa família. A alegria. Quantos cristãos vivem aquela vidazinha triste, para baixo? Bom, se ele tiver com depressão é outra história, né? Não é problema espiritual, né? Alguém vai falar sobre isso, né? Mas se nós estamos bem emocionalmente, como servos e filhos de Deus, nós precisamos ter a alegria do Senhor na nossa vida. O amor, a alegria, a paz. Sermos pessoas longânimas, né, de ânimo longo, pessoas, né, benignas, que têm o sentimento de querer fazer o bem, de se importar com o outro. A bondade, que é a prática da benignidade, né? O benigno, ele é uma pessoa que tem esse sentimento, que trata bem o outro, e a quem tem a bondade, ela produz, ela faz a ação, né? Então, a bondade, que é a benignidade na prática, a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao próximo. Irmãs, tem coisas que a gente não acha muito importantes, né? Quando eu penso em fidelidade, é uma série de, né? Ser fiel a Deus, ser fiel às pessoas, ser fiel, né? A maioria das pessoas só pensa em fidelidade entre marido e esposa, mas não é, né? Eu uma vez, quando jovem, adolescente talvez, eu tinha uma amiga
E eu contei para ela alguma coisa que era só minha. E depois eu ouvi aquela coisa, né, andando por aí, aquela história que eu tinha contado, estava solta aí. E aí, naquele tempo, eu era bem jovem ainda, mas naquele tempo eu entendi perfeitamente o que significa fidelidade de amigo, de irmão em Cristo. Quer dizer, eu entendi o que era infidelidade, né? Ela não foi fiel. E isso fez uma grande diferença em minha vida, minhas irmãs, porque eu estabeleci como alvo para mim, quando eu disser para uma pessoa, confie, eu estabeleci isso como alvo. Eu disse para Simone confiar em mim. Então eu preciso ser fiel a Simone, né? E a minha família estava passando por um parente meu estava com um momento difícil, vivendo um momento difícil, e alguém me contou essa história e me pediu o segredo, né? E meu marido percebeu que eu estava falando dessa pessoa. E aí falou assim, o que está acontecendo com fulano de tal? Aí eu sorri assim, eu disse, meu bem, eu não posso dizer. Ele disse, mas não é que eu me interesse, não, Karen. Você sabe que não é. É só porque eu ouvi você falando. Eu disse, pois é, amor, mas realmente, mesmo que eu saiba que você, né, não teria nem para quem contar mesmo, porque é familiar meu, mas eu disse que isso não ia sair da minha boca, então não posso. Até que eu estava com vontade de dizer para ele, que talvez ele pudesse até ajudar, mas é questão de fidelidade. E quem produz isso em nós? É o Espírito Santo, não é uma coisa natural. O Espírito Santo ele vai produzir a mansidão, né, a brandura, o domínio próprio, gente. Como é importante o fruto do Espírito Santo chamado de domínio próprio, né? Quantas vezes nós não conseguimos, né? O domínio próprio em tudo. Há uma série de fatores que nós precisamos, em que nós precisamos exercer o domínio próprio. Então, eu queria finalizar dizendo isso, minhas irmãs, que se eu estou bem espiritualmente, eu cresço, eu tenho forças espirituais para resistir às tentações e o mal, e eu produzo o fruto do Espírito Santo. Estar saudável espiritualmente não é religiosidade. Não significa ir à igreja todos os domingos. Não significa ler a Bíblia por obrigação e orar no mesmo horário por obrigação, porque tem que ser. Não, isso não é saúde espiritual. Se eu estou saudável espiritualmente, talvez hoje eu nem consiga ler a Bíblia porque aconteceu alguma coisa. Isso não vai me fazer sentir culpada diante de Deus, não, porque eu estou em comunhão com Deus. Saúde espiritual não é religiosidade, é vida com Deus, é obediência a Deus, é comunhão com Deus. Que Deus nos ajude e consigamos ser saudáveis para a glória de Deus.